Olá, para mais uma terça-feira, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa live vai falar sobre como é difícil falar, é fácil e se comunicar bem. E eu e a Andresa resolvemos trazer também um pouco sobre a comunicação não violenta, para a gente discutir, né, como que tá a nossa comunicação perante os outros, como tá nossas expectativas perante os outros, dentro da nossa comunicação. Então, semana passada a gente acabou não fazendo, peço desculpas, mas essa terça a gente vai falar sobre isso e trazer mais conhecimento para vocês. Então, enquanto a gente entra, deixa eu até chamar aqui já a Andressa. Enquanto a gente entra, eu gostaria que vocês mandassem aí um aviãozinho para ajudar, né, o nosso canal a levar autoconhecimento para mais pessoas, trazer mais consciência e poder agregar, né, que esse é o objetivo meu e da Andressa, agregar conhecimento, autoconhecimento na vida de vocês. E vocês, como tá indo com todo esse conhecimento que estamos compartilhando com vocês? Espero que vocês estejam gostando. Por favor, participem, mandam perguntas, participem da live, que eu acho que isso agrega bastante esse conhecimento para todos nós, né? Para quem assiste depois, para quem está na live. Então, é super bacana. E, como eu falei, o tema, acho que a Andresa não está conseguindo entrar. Cadê você, Andresa? Vamos falar sobre a comunicação. Você não quer se comunicar hoje? Bem-vinda, Carmen. A Andresa não está conseguindo entrar. Por que será? Vou convidar aqui novamente. Bem-vinda, Carmen. Participa aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Achei que você não quisesse se comunicar hoje. Hoje essa comunicação queria dar uma volta na gente aqui. Nossa senhora, a gente precisa aprender a se comunicar. Bora lá. Pois é. Muita calma nessa hora. O tema é Falei, bem... ai meu Deus. Aí eu saí para olhar minha internet. Eu falei, deixa eu ver minha internet como é que tá. Aí voltei novamente, estava tudo ok. Vambora. Olha, falando em comunicação, olha como que eu tô com a voz. Tô falando que você tá querendo fugir, hein? Não É. Enquanto a gente fala aqui, eu também vou aproveitar e mandar alguns aviãozinhos para as pessoas participarem, para agregar na vida, Bora. né, essa comunicação. E Aí, aí, bora lá. bora lá. Vamos começar? Bora. Tô pronta. Tá bom. Ó, como eu falei, o tema é difícil é falar fácil e comunicar-se bem. Vamos ver o que o autor traz para nós, né? O autor traz uma questão de como... Eu interpreto muito o advogado, né? Como o advogado adora falar difícil, né? E como a gente pode ser simples na nossa comunicação. Então, ele dá dois exemplos, né, de comunicação sobre o mesmo assunto. E como a gente pode facilitar essa comunicação de interpretação. Né? Uhum. Eu acho que vou ler para exemplificar. Ele fala assim, um bilhete. Cara incomparável amigo, acho audaz e concomitantemente prudente. O princípio é dizer que não há nada de improfícuo naquilo que faz, movemente quando se dedica a ajudar seu próximo. Sei que, como religioso, nunca se permitiu a simonia, mas extrementes também não permitiu que fizesse de você um tífere. Jamais vi tergiversar tão pouco. Eu tenho palavras aqui que eu nem conheço. Olha a comunicação como tá difícil nesse começo. E entregar a Léria. Por isso eu encerro esse bilhete desejando que consiga atingir o escopo da sua vida. Olha só, eu não entendi nada. Aí ele fala assim, o mesmo bilhete escrito de outra forma. Cara incomparável amigo, acho ousado e ao mesmo tempo prudente. O principal é dizer que não há nada de inútil naquilo que você faz, principalmente quando se dedica a ajudar o próximo. Sei como religioso nunca se permitiu o tráfico de benefícios religiosos, mas neste meio de tempo também não permitiu que fizesse de você um fantoche. Jamais ouvi usar
de esvazivas, tampouco se entregar a conversas que não levam resultado prático. Por isso, ao encerrar este bilhete, desejo-lhe que consiga atingir a meta da sua vida. Bem mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, como a gente está utilizando, né, a nossa comunicação? Eu acho que ele trouxe aqui um exemplo muito drástico, né? Mas o que ele quer dizer, no meu ponto de vista, é como a gente está se comunicando com o outro de forma clara, né? Esse é o ponto principal. Precisamos nos comunicar com o outro de forma clara para que o outro entenda as nossas necessidades. Né? Que é outro tema que a gente vai entrar, que é a comunicação não violenta. Né? Como que está sendo a nossa comunicação com o outro? Continua ou você quer falar um pouquinho? Eu acho que é melhor você falar que eu tô com a voz um pouco rouca. Vou poupar um Tá, pouquinho, mas a gente complementa lá na frente, tá porque bom. tem bastante coisa para falar e aí a gente vai economizando a voz um pouquinho, a Tá bom. comunicação. Tá bom, Andressa. Vamos lá. Aí o outro, ele continuou o livro dizendo assim: qual dos dois bilhetes parece mais claro? Qual deles facilita a compreensão? Por certo, o segundo bilhete. Não que tenhamos algo contra o linguajar rebuscado, mas a verdade é que, na atualidade, necessitamos ser simples em nossas exposições verbais, para que sejamos melhores compreendidos. Não se trata tampouco de usar uma linguagem chulo, mas sim de ser objetivo e ter claro o raciocínio. Observemos para exemplificar: Jesus de Nazaré, dotado da inteligência invulgar, ele se servia de parábolas para ensinar o povo. A palavra, quando não bem colocada, pode causar mal-estar e dar margens a dúbias interpretações. Tem um velho amigo que diz: é verdade, o peixe morre pela boca, mas também é verdade que muitos se perdem pela boca. Exatamente. Quantos de nós engolimos sapo ou cuspimos fogo, né? É, Então a gente precisa ver como estamos utilizando. E eu acho que eu vou um pouco mais além. A interpretação da gente, a nossa comunicação, ela não está baseada só nas nossas palavras, mas sim nas nossas expressões corporais, expressão facial, né? A gente tem várias formas de nos expressar. Então, é importante a gente não só prestar atenção na fala, mas como a gente está agindo, né, com o nosso corpo, que também é uma forma de se expressar. e até complementaria isso que você trouxe, né? A gente, na nossa comunicação diária, né, com o nosso familiar, nossos filhos, nosso marido, nossos pais, nossos irmãos, enfim, com as pessoas que estão à nossa volta, a gente acaba se comunicando muitas vezes pelas beiradas, né, vamos dizer assim, porque a gente expressa emoções. Então, o que que eu quero me expressar? Por que que eu estou falando dessa forma, né? Até a gente acabou estudando um pouquinho mais, para trazer mais conteúdo, né? E aí um dos exemplos que eu ouvi, que ninguém chega para você e fala assim, nossa, né, que dia lindo hoje, né? O dia tá lindo, mas tipo assim, o que que você quer? Ninguém inicia uma conversa com essa, né, que dia lindo e tal, mas assim, o que é que você quer? Você pode, obviamente, iniciar uma conversa cordialmente, que é o ideal. Mas entenda que você tem que ter em mente o que é que você quer, o que é que você busca, e dentro de posições, né? Qual é a emoção que você está expressando neste momento para você estar reagindo muitas vezes com julgamento, né? Então, o que está por trás de tudo isso? É uma raiva? É um medo? É uma ansiedade? É uma tristeza? É uma repulsa? Né? E um exemplo, assim, bem simplesinho, que acho que todo mundo já deve ter visto aí na internet, é aquele número 6, né? Que onde de um lado você enxerga o número 6 e do outro você enxerga o número 9. É a mesma forma e o mesmo desenho, mas são posições diferentes de enxergar o mesmo conteúdo. Sim. Né? Então, assim, a expressão, você precisa entender o lado do outro, o que, que o outro está vendo, como o outro está observando tudo aquilo, que nós somos só um pedacinho. Não sei se você já ouviu falar da interpretação de monges que eram cegos. Então foi colocado acho que eu estou até falando demais antes do tempo aí, mas Não, pode falar. Deixa fluir. eles eram cegos, né? Isso a gente até, acho que deve ter na internet isso. Então colocaram um elefante na frente deles e cada um foi olhar uma parte desse elefante. Então um olhou o rabo,
né? Aí falou assim, nossa, parece um espanador isso daqui. O outro olhou a parte da barriga, né, dele, então falou, nossa, isso aqui parece uma almofada. O outro foi lá para a tromba do elefante e falou, nossa, isso daqui... Então, assim, cada um pegou uma parte e olhou e trouxe a sua percepção. Mas quando eles permitiram que cada um deles olhasse o todo, todos entenderam que faziam parte, que todas aquelas partes eram partes de um elefante. Então, por que eu estou trazendo essa história? Às vezes a gente está vendo uma parte da história, mas existe um todo. Eu vejo uma parte, você vê a outra parte, mas qual que é o todo que está por detrás disso? Qual que é o conteúdo, qual que é a verdade que está por detrás de tudo isso? A gente entra... a gente tem que perceber que eu até assistindo alguns conteúdos, né, eu percebo assim, você tem uma linha. Você tá aqui, eu tô aqui. Então, você tem um foco a partir de você. E eu tenho outro foco a partir de mim. Quando você levanta, você sobe essa linha, abre a tua consciência, você tem o foco de tudo que está embaixo de você e mais você. Então, a gente expande a nossa consciência. Quando a gente fala de autoconhecimento, é justamente isso, é estar aberto para entender o outro, observar o outro e, perante o seu conhecimento, você ampliar mais ainda esse conhecimento. Só que o que a gente faz? A gente só tem uma visão. A gente está ali, colado naquela linha. Então, a gente entra no julgamento, a gente entra na crítica, a gente entra nas imposições. Porque eu sou PT, eu sou outro, né? E aí a gente começa a entrar nos conflitos. E se eu digo assim, a comunicação precisa ter empatia, porque se a gente não tem empatia, é onde nascem todos os nossos conflitos, porque a gente não quer entender o outro, a gente só quer se defender, a gente só fica no vitimismo. Ah, porque o outro foi grosso. Ah, porque o outro é magro, porque o outro é gordo, porque o outro... É a tua visão. Mas aonde que fica a neutralidade? É, nesse sentido que você trouxe, é muito bacana, né, quando a gente fala sobre a meditação, o estado de presença, é quando você se conhece, né? Então você consegue separar esse joio desse trigo, entendendo que nem tudo é sobre você. Às vezes é só a emoção que a pessoa está trazendo quando ela está vendo essa questão. Então a comunicação ela acaba sendo tóxica de um lado, porque você consegue dar aquele respiro e falar tá tudo bem, isso é ela, é o momento dela, e por que será que ela está desse jeito, né? Trazendo a empatia que você acabou de falar. E quando a gente traz essa empatia, a gente tira o julgamento da jogada. Porque uma coisa é você trazer o fato, né? Existe um fato acontecendo. Agora, todo o resto é o nosso julgamento. É porque o julgamento, ele desconecta, né, você da realidade. Então, quando eu falo que você tem que ter uma neutralidade para olhar, para entender, ter essa empatia, para compreender o que o outro quer dizer, porque o outro não quer te ofender, o outro não quer brigar com você, é só o momento que ele está passando. Não é nada contra você. E daí eu vejo assim que a gente tem 4 etapas que até a comunicação não violenta é escrita até no livro do Marshall Rosenberg, ele comenta, né, que a gente precisa da observação, a gente precisa do sentimento, da necessidade e do pedido. Quando a gente compreende essas 4 etapas, a gente começa a ter uma comunicação mais assertiva, né? Isso. Primeiro fato é a observação, ao invés do julgamento. Por que que aquela pessoa está falando daquela forma? Por que que aquela pessoa está triste? Porque senão você começa a julgar. Ah, ela está triste porque ela fez besteira, ela está triste porque não sei o quê. Então é a Sem gente... contar que no calor da emoção você se torna uma pessoa reativa, né, Rê? E aí começa aquela discussão infinita que não tem fim. A gente precisa ser imparcial, né, para poder conseguir observar de fato o que está acontecendo. Isso é muito importante no nosso processo dos bons relacionamentos. Né? Eu acho que a observação sem o julgamento para ver o que de fato eu devo interpretar, olhar para entender.
Porque às vezes também a gente fala uma coisa, mas o nosso corpo está falando outra. Você pergunta, Renata, você tá bem? Tô bem. Mas eu tô com a cara ruim. É, Eu tô com a cara ruim. exatamente. É a sua forma de comunicar que não está nada bem. Exatamente. Então, como é que tá, né, a gente está interpretando tudo isso, né, de uma forma mais clara e objetiva? E a gente precisa. Você tá me vendo bem? Só ficou um pouquinho mais escuro. É, Ai, agora ficou um pouco melhor. aqui, ficou melhor? Ixi, Isso. agora eu tô cheia de Tá estrelinha. cheio de brilho, tá cheio de brilho. Ai, meu Deus, eu acho que eu apertei aqui sem querer o filtro. Ai, meu pai. E agora? Ai, meu Deus. Como é que eu volto aqui? Pronto, voltei. Ixi, meu Ai. Deus. Ninguém merece, né? Vamos mudar isso. Eu fico escura, mas acho que dá para vocês me verem, certo? Tá ótimo. Agora deu, agora voltou. Então, a gente precisa observar sem julgamento, né, o outro, para a gente poder ter uma visão real do fato, né? Sim, sim. Né? Essa. Quando o marido Pode chega, falar. quando o marido chega bravo, chega nervoso no trabalho, será que é com você? Ou será que é um processo que ele está passando no trabalho? E geralmente a gente entra no julgamento, né? Ah, porque ele é grosso, É, porque ele é aquilo, porque mal chega, já está brigando. Mas vamos entender o outro, vamos esperar ele respirar, né? é verdade. Porque a gente vai para casa, vamos falar sério, né? A gente vai para casa quando tá com a cabeça tão cheia, né? De não consegue fazer uma. Como nós fazemos a meditação, respiração, exercícios para esvair essa energia. Então a gente vai para casa porque a gente precisa de um bom banho para tirar aquela nhaca do dia, para respirar e falar, pronto, agora eu consigo conversar. Mas aí eu já chego com a cara fechada, eu não quero conversa. Antes do banho eu já tô dando tiro, porrada e bomba para todo lado, não quero saber de nada. E aí, se a pessoa que está lá me esperando não tem esse olhar de assim, espera ela se acalmar, depois a gente conversa, então aí vem o julgamento, né? Vem aquela coisa do ego que a gente fala, porque tá mal comigo, porque eu fiz alguma coisa, eu tô esperando com o jantar, e a pessoa chega, papapá. Então vem essa pilha que a gente coloca, trazendo porque eu sou ocupada, porque eu não fiz direito, de repente, aí tem tantas emoções que pode vir por trás, que a gente acaba acionando, né, com essas reações, e nem sempre é tudo isso, às vezes é só um respiro que você precisaria ter para esperar a pessoa se acalmar e sentar e falar, ok, o que aconteceu? Exatamente, é isso mesmo. Dentro do livro do Marshall, né, ele também fala a respeito do sentimento, né? Ao invés da gente observar, ao invés da gente julgar. E o sentimento, ao invés da avaliação, que é completamente diferente, né? Sim, Qual é a emoção que está envolvida naquela situação? É o cansaço, é o estresse, é a irritação com alguma coisa do trabalho, né? Eu trouxe aqui uma situação específica, mas lembrando que às vezes na fala pode estar sentindo outra coisa, outra emoção. Ah, eu tô bem, mas na verdade eu tô irritada, né? às vezes eu fui fazer um exame, estou preocupada, mas eu não quero falar nesse momento porque eu não tenho certeza. Então é a gente observar primeiro o fato, sem o julgar, né, na neutralidade. O segundo é a gente observar esse sentimento e respeitar. É, Porque quando a gente respeita a nós mesmos, a gente está respeitando o outro e a gente espera que o outro também nos respeite, né? Então, o sentir é fundamental, saber qual o sentimento que está envolvido em tudo isso, né? sim, O sentimento, ele é. A gente precisa, como se fala, quando a vida da gente, a gente foi polida, fomos treinados a esconder os nossos sentimentos, principalmente no trabalho, né? Quando você está insatisfeita, quando você não está feliz com um coleguinha, você acaba escondendo. E isso acaba trazendo, acho que, bloqueios, desconectando com o outro, porque nós fomos criados para esconder. É tão bonitinho a criança sempre falar o sentimento dela, né? É é, lindo, é maravilhoso a sinceridade dela, mas quando a gente cresce, a gente começa, os nossos pais, né, os nossos educadores começam a polir. Ai, menina, não fala isso. Ai, essa roupa tá feia, não precisa falar. Então a gente é treinado sempre a elogiar.
né? A falar aquilo que o outro quer escutar. E daí a gente se frustra, porque o que importa é qual é o meu sentimento por trás, né, das nossas ações. Posso complementar? Pode, por favor. Quando a gente fala de emoções, né, de sentimentos, eu traria até uma colocação assim que a gente acaba transferindo uma responsabilidade da nossa dor para o outro. E aí se torna uma comunicação violenta, porque eu não consigo lidar com aquele sentimento em mim, com aquela sensação, aquela dor, vamos dizer, né? Eu sinto uma dor, eu não entendo o que é essa dor, só que quando eu vou conversar, eu estou sempre na reatividade. E quando eu estou nesse posicionamento, eu tendencio a transferir para o outro uma responsabilidade do meu sentir. Sim. Então vamos Perfeito. lá, vamos exemplificar para ficar mais fácil, porque tem muita gente que vai ouvir, vai falar, ela falou o quê? Né? Vamos dizer assim, eu tô com muita raiva de alguém que me, sei lá, que me acionou esse sentimento de raiva, porque talvez bateu de frente com algum princípio meu, com a minha moral, com o que eu acho certo, com o que eu acho errado, e a minha lente é o meu posicionamento. E alguém bateu de frente comigo. Então, quando eu vou expressar que isso não é bom para mim, eu já estou na reatividade. Deixa esse nesse lado. Vou para minha casa. Quando eu chego, meu marido está lá. O que aconteceu? Ah, porque você não me defendeu, porque você não falou, porque você. Então eu fico transferindo para o meu marido uma responsabilidade e uma ação que eu não consegui fazer. Eu não consegui agir, eu não consegui manifestar o que era certo para mim, eu não consegui verbalizar. Então eu não consigo, eu fico fechada na minha caixinha, no meu mundo de eu não consigo lidar com isso. Só que eu quero sair desse lugar. E aí eu fico transferindo para o outro. Então, todo mundo que vem falar para mim desse assunto, eu fico, porque o meu marido não me ajudou, porque o meu marido não falou, porque ele não me defendeu, porque era a família dele, porque isso, porque aquilo. Então, a comunicação fica tóxica, ela fica violenta, porque eu não consigo me fazer ser ouvida. Mas quem não consegue sou eu. Então, envolve sentimentos, envolve ações, envolve a ausência da responsabilidade de mim, dos meus sentimentos, do que eu acho que é bom, que eu acredito que é verdade para mim. É perfeito, sua colocação. A gente precisa olhar isso com mais cuidado, né? Para a gente sair desse julgamento, ir mais para a neutralidade, ter mais empatia para entender o outro. Agora, Sim, quando a gente fala dessa comunicação, né, a gente precisa entender eu digo assim, alguns pilares das nossas vidas, que até tem um autor que fala muito sobre as 4 forças primárias, né, que a gente quer ter a posse, a gente quer ter o prazer, a gente quer ter o poder e a gente quer ter o prestígio. O ser humano é assim, é posse, prazer, poder e prestígio. Só que a gente precisa ter tudo isso, a gente pode ter essas forças primárias, mas para movimentar sem ter a necessidade da violência, da comunicação verbal. Né? Para a gente poder. Porque quais são as principais necessidades do ser humano? É a segurança, é de ser aceito, de ser acolhido, é a conquista. A gente está o tempo inteiro querendo conquistar. Se eu compro um carro, eu quero daqui a pouco um carro melhor. Se eu tenho um barraquinho, eu quero ter uma casa melhor. Então é sempre conquista. A variedade. Nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de variedade, variedade de amigos, variedade de pessoas que nos aceitem no meio, né? Novas amizades. A gente não vive sozinho, porque a gente vive na sociedade. A gente isso. também quer ser feliz, né? A plenitude. Então a gente quer ser aceito, a gente não quer ser rejeitado, a gente não quer ser humilhado, a gente não quer ser abandonado, né? E a gente quer ter o reconhecimento do outro. E a gente quer fazer parte, né? Que é a integração. E daí a gente não para pensar como a gente está se comunicando, como que está essa nossa comunicação. Porque quando a gente fala dessas necessidades, a gente também está falando das nossas emoções primárias, que é o medo, a raiva, a tristeza, a repulsa, a confiança, a empatia. E quando a gente quer ser aceito pelo outro,
a gente entra no modo julgamento, no modo ego, e daí as nossas conversas, olha, a nossa comunicação, ela, ela se enrola para a gente poder pertencer, né? Digamos assim. Concorda comigo, André? Concordo, Rê. E até eu vou complementar um pouquinho. A gente, ser humano, tendenciamos a nos comparar. Quando você não consegue entender quem você é e aceitar, que você acabou de falar sobre o pertencer, né? O quanto que a gente tem necessidade de pertencer, desse sentimento que eu não pertenço a essa família, eu não pertenço a essa comunidade, a esses amigos, a esse lugar. Então, muitas vezes a gente acaba se comparando perante as pessoas, perante aos lugares. Isso está muito ligado ao meio que a gente vive, né? Ao meio onde eu fui criado, às bases que eu trouxe da minha casa. Então, é aquilo que a gente fala das terapias, né? Então, nós fomos abastecidos ali até certo ponto com informações dos nossos pais. E quando a gente começa a olhar o mundo com a nossa lente, né? Então, peraí, mas isso que o meu pai falou não é bem assim. Só que a gente entra muito em conflito nessa comparação do que é o que o meu pai me trouxe, que era certo, e o que eu estou vendo agora que não serve mais essa roupa para mim. Então, a gente, nesse meio termo, até a gente entender quem sou eu e o que eu gosto, o que eu quero e bater no peito, eu sou essa pessoa, a gente acaba entrando no modo comparação. E essa comparação, assim, ela é muito de quem está olhando, é de você, não é de quem está olhando, porque, exemplificando, né? Se eu sou uma pessoa mediana, um exemplo assim mais simples, né? Se eu sou uma pessoa de uma estatura média e eu estou com um monte de pessoas medianas e aparece uma pessoa mais baixa, aí eu vou falar que aquela pessoa é baixinha. Então, trazendo só uma comparação. Né? Agora, se eu continuo nessa estatura mediana, mas eu estou perto de pessoas muito mais altas do que eu, então quem é a baixinha? Sou eu. Então, assim, a gente acaba entrando num nível de comparação, mas eu continuo sendo essa pessoa mediana, de estatura média. Então, assim, quem sou eu? Eu gosto de mim, eu me amo, eu me aceito, eu posso pertencer a qualquer lugar do jeito que eu sou, com a minha verdade? Então, assim, é o que eu quero para minha vida, é deixar muito claro, né, assim, na minha mente, para que eu consiga me comunicar com o mundo de uma forma clara e objetiva. O que eu quero, quem eu sou, aonde eu vou. Então, assim, claro que a gente tem muita informação para trazer sobre esse tema, né, é bastante amplo e uma hora acaba sendo muito corrido. Mas essa questão do não pertencer a lugar nenhum está muito aí ligada a essa comparação que nós fazemos e o que os outros fazem de nós. E a gente acaba comprando a ideia do outro, porque eu ainda não entendo muito bem quem sou eu. Exatamente. Principalmente quando a gente recebe muitas críticas, né? Você se coloca como um lixo. Mas quem é É, você? Você se é, acha de fato? Então, quando a gente olha para nós, a gente se reconhece, o que é de externo, a gente não se afeta. Ou quando o externo vem para nos afetar, que na verdade não quer, a gente tem isso muito claro de quem somos nós, para saber ouvir, escutar de fato o que o outro está falando, para ter essa neutralidade para entender o ponto de vista do outro, mas não entrar, pegar para doer dentro da gente, né? Porque é, quando dói, você retruca, né? Você retruca e daí vai para a comunicação não violenta. Então, quando você tem, que é um outro pilar, tem muito claro da sua necessidade dentro do que você quer, você não vai deixar esses conflitos te machucarem, né? Então, é, a empatia, ela é fundamental. Não necessariamente a gente, como é que fala? A gente tem que aceitar tudo, né? É, como é que fala? Se você sabe a sua necessidade, fica mais fácil de conduzir as coisas. Se você tem consciência de quem você é, você não se afeta tanto com aquela comunicação. Só que se você tem a empatia, você entra na neutralidade. Então você observa o que aquela pessoa está passando, né? Para você realmente observar qual é o sentimento que está naquele momento naquela pessoa, para você não se ferir.
A gente está falando assim de uma forma bem geralzão, né, bem ampla, mas vamos levar para um outro patamar, um pouquinho a mais aí, e até trazendo como exemplo também das terapias, né? O quanto que às vezes chega para nós, os assistidos, né, e falam, olha, eu moro num lar onde que tem muita briga, tem muita a comunicação é muito tóxica e eu não consigo entender o que a minha mãe quer, o que o meu pai quer, não consigo entender por que que eles agem dessa forma. Então, você falou bem, né? A gente precisa estar no estado de presença plena, de trazer quem sou eu, o que que eu quero, né? Até onde eu vou, porque existe a minha dor, existem os meus BO, mas eu também estou lidando com outros seres humanos que também têm as dores emocionais deles, também têm os BO deles, e também não sabem lidar. Então, se nenhum nem o outro souber o que realmente quer, ou não tiver esse sentimento, sabe, de dar empatia, de olhar assim, poxa, trabalhou o dia inteiro, tá toda com dor, toda cheia de coisa. Mas assim, o que está por trás de tudo isso? Será que essa pessoa também não está querendo chamar a sua atenção? Então, são várias pontas que a gente pode observar que dentro quando a gente faz uma análise terapêutica, às vezes você está também chamando a atenção desse pai, dessa mãe, ou dessa pessoa que você ama tanto. E por que você precisa tanto chamar a atenção dessa pessoa? Né? O que está por trás dessas coisas desses sentimentos que você não consegue lidar? Por que é tão difícil eu ter uma comunicação clara com a pessoa, com as pessoas? Eu acho que um exemplo até interessante para dar aqui é, por exemplo, um casal, né? O marido trabalha pra caramba e você fala para ele: eu gostaria que você não trabalhasse tanto. O que está implícito nisso? Ou o que está escondido atrás disso? A gente precisa ser inteligente para interpretar o que a pessoa quer dizer. Mas eu vou mais além. A pessoa que está falando, eu quero que você não trabalhe tanto, que você chegue mais cedo em casa, ela precisa ter a sua comunicação muito clara. E o que ela está dizendo? Eu preciso mais da sua atenção. Você está ficando muito tempo longe. Eu sinto a sua falta. Perfeito. É outra interpretação, né? É, Só que a gente entra num processo meio de reclamar, só que por trás dessa reclamação, qual é a sua necessidade? Eu quero estar mais perto de você, eu sinto sua falta, eu quero seu carinho, eu quero sua atenção. E não é, necessariamente eu quero que ele, meu marido, trabalhe menos. Não é isso. é. Se a gente levar tudo muito ao pé da letra, né? A gente não consegue ver o todo, né? Eu vejo um pedaço, ele tá Exatamente. vendo um pedaço, eu vejo um pedaço, mas tem um todo aí por trás. E eu acho que essa comunicação, ela precisa da colaboração das duas partes, né? Eu, como esposa, falar exatamente qual é a minha necessidade e o marido saber que atrás daquele pedido tem uma necessidade. Então, deixa eu observar o que a mulher está falando, tentar identificar o sentimento dela. O sentimento é a saudade de mim, ou é só o fato de eu não trabalhar ou trabalhar menos? E qual é a necessidade dela? Ela quer mais atenção. Então, É, entende que tem os dois lados, como você está se comunicando e também como você está interpretando o que o outro está falando. Porque é aquilo que você falou. Se os dois não têm essa consciência e essa abertura de consciência para tentar entender o que o outro quer dizer, aí fica os dois no julgamento, na perseguição, na encrenca. E daí é, vem os conflitos. exatamente. Né? Até Então, mesmo na empresa, né? No trabalho, né? Eu quero falar, eu quero demonstrar para o meu chefe que, como ele não me deu aquele aumento que ele prometeu, então eu vou trabalhar menos, eu vou entregar menos, eu vou. Mas o que está por trás dessa minha ação? Será que está certo eu fazer isso? Ao invés de eu chegar lá e falar assim, cadê o meu momento que você prometeu? Quando que vai ter? O que vai acontecer? É ser claro, é não ter medo de conversar e falar. Eu sei que tem muitas situações aí, a gente não vai falar que é tão fácil desse jeito, mas às vezes a gente vai agindo de uma forma até para transferir mesmo a responsabilidade e a gente vai fazendo e vai fazendo de uma forma até negligenciada, né? Com a vida, com o outro, com as nossas responsabilidades.
Exatamente. Até ele fala assim que a necessidade não necessariamente você tem que utilizar estratégias. Não, não é nesse aspecto, mas é você saber exatamente qual é a tua necessidade para você ter uma comunicação assertiva. Porque no trabalho, eu quero ganhar mais. Então eu trabalho, 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 mas eu não falo qual é a minha necessidade e daí vem as frustrações, porque eu não ganho aumento. Mas será que lá atrás eu fui clara na minha necessidade? Eu estou vestindo a minha empresa, eu espero que um dia eu seja reconhecido para poder ganhar mais, para ir para um outro patamar dentro da empresa É isso mesmo. e E o saber que se foi pedir. acordado anteriormente, né? Quando eu assino um contrato de trabalho, está tudo descrito o que eu quero e o que eu vou entregar e a empresa acredita que eu vou entregar. Então eu assino um contrato ali e eu vou fazer aquilo, mas assim eu expressei exatamente que tá bom, que tá ruim, até quando. Eu acho que tem aí o quarto item, né? Que o Marshall comenta, que é saber pedir. Então, eu tenho uma necessidade. Qual é a necessidade? Ser reconhecida, aumentar de cargo, fazer uma carreira dentro da empresa. Mas eu eu pedi isso. Eu estou me comunicando ao ponto da pessoa saber qual é o meu pedido para satisfazer a minha necessidade. Então, observa, é observação, né, para a gente parar de julgar, é o sentimento para a gente parar de avaliar, né, a comparar um com o outro, eu sou melhor, eu sou pior. É a necessidade, qual de fato tem essa necessidade por trás? Né? Eu quero casar porque eu amo aquela pessoa, ou eu quero casar porque eu quero constituir uma família, né, crescer junto, ter um companheiro do meu lado, ou simplesmente casar para mostrar para a sociedade. Né? É, Como mostrar isso como pedido de fato a cumprir com a minha necessidade. Então, a comunicação, eu acho que foi muito bem colocado nesses 4 pilares para a gente conseguir parar e observar para ter mais consciência. Eu não sei se eu estou sendo clara, estou falando tanto. tá. Rê, você quer seguir com a leitura que nós temos 12 minutos. Vamos. Agora no finalzinho foi um capítulo bem fácil, bem rápido, e a gente que acabou trazendo mais algumas informações, né? Mas Uhum. ele sugere, ele dá alguns exemplos, né? Fale menos e ouça mais. Afinal, deve ser por isso que Deus o fez com 2 ouvidos e uma só boca, né? Nesse sentido, lembro de uma piada que diz: Deus, quando fez a mulher, fez com que ela tivesse uma voz suave. O diabo foi lá e fez que ela falasse demais. Brincadeira, a parte, né? Ele fala. Então, utilize mais os ouvidos do que a própria boca, né? Para observar mais, ver qual o sentimento que está envolvido em tudo isso. 2, ao fazer uma explicação, coloque-se no lugar. Você está com o som ligado, Andresa? Ai, desculpa, Rê, que tem um vizinho aqui que está com um aparelho ligado aqui, está fazendo um Ah, barulhão, é. infelizmente. Não, tranquilo. Vamos lá. 2, ao fazer uma explicação, coloque-se no lugar do ouvinte e tente visualizar o que ele poderia não estar entendendo. 3, não fale alto para não ferir os ouvidos alheios. 4, não fale de assuntos que você não domina, pode complicar a sua exposição. Em síntese, ficamos com o que dizia o velho guerreiro: quem não se comunica se trumbica, né? E para finalizar, recordamos um comentário atribuído a Roosevelt. Ele fala assim: toda vez que converso com um intelectual, fico com a certeza de que a felicidade não é mais do que uma possibilidade da vida. Quando converso com meu jardineiro, convenço-me do contrário. Porque é uma comunicação simples, é uma comunicação direta, não tem tanto rodeio, né? Rodeio, né? Ela é sincera, né? Não tem Exatamente. tantas flores, só tem flores no jardim, mas quando a gente traz um intelectual, quer florear, eu vejo muito nas redes sociais, pessoas às vezes vendendo cursos e falando muito difícil. Será que a comunicação está sendo assertiva? Às vezes a gente precisa ser mais claro, né?
falar É, menos, ouvir mais. com E certeza. eu acho que uma principal dica que eu coloco aqui, que o autor não deixou, Andressa, é a meditação. Porque, assim, a meditação, ela traz... qual é o objetivo da meditação? É buscar a concentração, a atenção plena, né? Você silenciar e você ficar 100% presente, sem deixar a mente passar, né? De galho em galho, né? É, É a comida que eu tenho que ver, a roupa das crianças, é a escola, é o marido, é isso. Então, a meditação, ela te ajuda a você trazer a presença plena. E quando você medita e tem essa prática, você, no decorrer do dia, você presta muito mais atenção, você fica com a presença plena do outro ou de você mesma. Como eu estou agindo? Será que o outro está me entendendo? Ou como que o outro está agindo? Eu estou julgando? Eu estou distorcendo? Ou estou tentando compreender o que o outro está passando, né? exatamente, né? Dar esse respiro, né? Para entender. Será que eu também não posso estar errada, né? Porque pode acontecer de eu não estar me comunicando de uma forma clara, e aí isso cria uma reação na pessoa que você está conversando. Mas se você consegue ver essa reação de uma forma vou respirar para entender tudo isso, pera lá, será que eu não estou errada também? Segundo algumas pesquisas, dizem que 90% dos nossos problemas diários estão na má comunicação, na nossa comunicação. Eu acredito. A raiva, o medo, a tristeza, a ansiedade, a depressão, né? Tantas outras doenças é, simples, é a falta da comunicação. Ou como o outro está se comunicando com a gente, como eu estou recebendo. Eu lembro que uma live você falou assim: se dói, pega que é teu. Tá, É, eu peguei essa dor que o outro me feriu e o que, que eu fiz com ela? Eu me comuniquei, eu mostrei qual era a minha necessidade, qual era a minha, o meu sentimento para não ficar com aquilo. Então, gente, 90% dos nossos conflitos está na comunicação. É um dado muito alto, é uma porcentagem muito alta. Então, como você está se comunicando? Você está na presença plena? Você está parando? Eu falo, bebe um golinho de água, enche a boca, respira, para observar o que eu sinto ou por que, que o outro está agindo daquela forma. é isso mesmo, Rê. E quando a gente fala assim de um núcleo familiar, né, a gente muitas vezes está convivendo com mais irmãos, está convivendo com, né, seu pai, sua mãe, seus irmãos, filhos, netos. Então, às vezes naquela reunião de família, você chega e você às vezes é recebido, né, de uma forma mais intempestuosa aí, de uma forma mais brusca. E aí você, se você está na sua presença plena, como você bem trouxe, você vai falar, peraí, eu acabei de chegar. O que que aconteceu aí antes de mim para que isso tudo está vindo para cima de mim agora? Eu fiz alguma coisa? Será que eu tenho culpa nessa conta, né? Será que eu tenho que pagar uma conta que eu esqueci? Então, assim, é só para trazer que a gente precisa mesmo estar com essa presença de entender o que, que é meu, o que, que é o do outro. E, de repente, ter realmente essa empatia de que as pessoas, você não entendeu nada, você chegou e já foi, né, teve tiroteio lá para cima de você. Mas o que, que será que está acontecendo ali? Deixa eu acalmar, vamos ver o que está acontecendo, para começar uma comunicação com um pouco mais de empatia, de responsabilidade, de amorosidade, né? Porque não vamos mudar ninguém, mas a gente pode, através do nosso exemplo, mudar a situação. Exatamente. A gente não precisa, como eu falei no início, né, da live, a gente não precisa engolir tanto sapo e nem cuspir tanto fogo. Se a gente parar, estiver na presença plena, observar, se observar e observar o outro. E aprender a se comunicar, gente, através das nossas necessidades. Aí a gente vai ter uma comunicação não violenta, quando a gente para e observa a si próprio e ao outro. É isso aí. É isso, né? Acho que fechamos, né? Fechamos mais um capítulo. Mais um capítulo. Espero que Gente, nós fizemos, né? Espero que a nossa comunicação aqui tenha sido clara,
objetiva, que a intenção é essa, de trazer entendimento, conhecimento, trazer até um certo alívio, né? Se a pessoa está sentindo e está convivendo, muitas vezes em lares tóxicos, né? Com uma comunicação tóxica, violenta, entender o que é seu, o que não é, qual que é, se isso é uma dor que é sua, ou é uma dor de quem está te trazendo essa responsabilidade, porque lembra que nós falamos, a gente transfere responsabilidade para o outro. Será que o que estão falando para mim é uma responsabilidade minha ou é dela que ela não consegue ver? Então, trazendo esses entendimentos, esses questionamentos, né? Será que isso é meu? Por que será que ela está falando isso para mim? Será que ela passou por algum outro episódio aí que eu não estou sabendo, né? O que será que está acontecendo por trás desse todo? E eu acho que assim, a principal mensagem que eu deixo é você entender qual é a tua necessidade para que a tua comunicação seja assertiva. Porque existem várias formas de interpretar. O que eu estou dizendo para o meu marido chegar mais cedo? Que eu não quero que ele trabalhe tanto. Então, qual é a necessidade que eu tenho? Então, observem e esteja claro na mente de vocês qual é a necessidade que você tem para você poder se comunicar adequadamente para que o outro saiba qual é a tua necessidade. Vamos deixar aqui a frase do velho guerreiro, né? Quem não se comunica, se estrumbica. Exatamente. Mas eu acho que se você souber se comunicar bem, você não vai se estrumbicar, né? Exatamente. Legal, Gente, André. obrigada mais essa semana. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. Melhoras aí na sua voz para semana que vem, porque semana que vem a gente vai falar, capítulo 22 do livro, que diz: cuidado com as escolhas, nem tudo que parece é. Tem muita coisa aí para vir ainda. Tem. Acho que vai ser bem interessante essa próxima live. Vai sim. Melhoras. Obrigada mais uma Obrigada, vez. gente. Obrigada, Gratidão. Rê. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente e aqueles que ainda vão assistir. Isso. E quem gostou, compartilha aí para levar mais conhecimento para quem precisa. Tá bom? Um Um beijo. beijo, Rê. Fica com Deus. Obrigada, Andressa. Até Tchau, semana que tchau. vem. Tchau. Até.